Você, homem, já se perguntou quantas coisas você deixou de fazer porque te disseram que era coisa de mulher? Quantas vezes você teve medo de parecer fraco e se valeu das suas armaduras? E você, mulher, já notou que quanto mais forte essa armadura dos homens, mais em risco você fica? Vamos usar o cinema para pensar sobre a vida? E aí, pessoal, espero que estejam bem. Louis Theroux por dentro da machosfera, ou Inside the Manosphere, documentário da Netflix dirigido por Adrian Shoa. E o que é a machosfera? Como eles lidam com dinheiro, aparência, identidade, mulheres, fama? E qual o problema disso? Ao final do vídeo você saberá tudo sobre isso. A machosfera é um ecossistema de influenciadores na internet que vendem um pacote de hipermasculinidade, filosofia Red Pill e uma visão de mundo onde o homem tem que ser homem e mulher tem que ser mulher, com fronteiras bem definidas e com regras muito claras de quem manda e quem obedece. Uma espécie de Johnny Bravo da vida real, só que sem a ironia. O documentário entrevista alguns expoentes desse movimento Red Pill, ou Red Pill Pill, que é como eles merecem ser ridicularizados, que revelam contradições sem nem perceberem, ou percebendo e se irritando. Um exemplo é didático. Um dos entrevistados explica, com a maior tranquilidade do mundo, que não troca fralda, não dá banho na filha, não cozinha, não limpa, porque isso é trabalho de mulher. Achou muito? Mas ele vai além. Ele pratica o que ele chama de não monogamia unilateral. Só ele pode se relacionar com outras mulheres. E ainda está combinado que ele pode levar essas mulheres para dentro de casa, para transar na frente da parceira ou com ela. E quando a parceira diz que nos relacionamentos anteriores ela era enganada e que pelo menos agora ele é honesto com ela, você percebe o nível de distorção. A humilhação virou transparência. A resignação virou virtude de mulher submissa. E essa é a cara da machosfera. Por baixo, todo aquele discurso de dominância, força. Mas olhando de perto, o que a gente vê é um monte de cara com pavor de ser vulnerável. E tocando no tema da vulnerabilidade, eu vou falar da escritora Brené Brown e seu livro A Coragem de Ser Imperfeito, que dedicou décadas para estudar vulnerabilidades e pertencimento, e aponta que os homens vivem sob o imperativo de nunca parecer fracos. E o resultado é que para o homem querendo performar uma masculinidade primitiva, a raiva é o único sentimento que pode ser expressado. E não é à toa que eles criaram o termo incel, celibatário involuntário, ou na tradução mais correta e direta, virgão. Os caras que culpam as mulheres por seu fracasso sexual, alegando a pseudo-teoria que 80% das mulheres querem só 20% dos homens mais bem-sucedidos. Essa conta não fecha. A sexóloga Regina Navarro Lins, no seu Livro do Amor, traz uma chave para entender isso. Ela aponta que, historicamente, a masculinidade foi construída em oposição ao feminino. Homem, para ser homem, precisa rejeitar tudo que há de feminino em si. Não é uma escolha consciente, é uma construção cultural. Mas é uma construção que tem consequências concretas. Porque o feminino não é o oposto do masculino. O feminino é parte do humano. E quando você corta a parte feminina, você fica mais incompleto. O Gilberto Gil respondeu isso de forma perfeita no Roda Viva de alguns anos atrás, quando tentaram enquadrá-lo por considerar que ele teria trejeitos afeminados. Elegantemente, como sempre, ele disse que ele era filho de um homem e de uma mulher. Logo, ele teria o masculino e o feminino dentro de si. Simples assim. E o Pepeu Gomes canta isso lindamente na canção Masculino e Feminino, na qual ele diz: ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. É um pouco da minha experiência pessoal. Eu cresci no mundo dos anos 80 e 90,
Um mundo de hipermasculinidade em que os expoentes eram Schwarzenegger e Stallone. Um mundo em que qualquer coisa que você fizesse, dança, sorri, vira o pulso, é coisa de gay, né? Entre aspas. Tudo era visto como fraqueza, feminilidade, tinha que ser podado de você porque você tinha que ser homem. E mesmo assim, esse trabalho que você está vendo nesse momento de análise, sensibilidade, reflexão dentro dessa lógica masculinista vai ser visto como algo feminino. Porque um ogro não faria crítica de cinema. O Conan, o bárbaro, não passaria horas pensando em onde o filme te toca. E quando eu penso nisso hoje, como pai de uma filha de 11 anos, isso ganha outro peso. Porque eu penso nos meninos com quem ela vai conviver ao longo da vida, sendo formados com esse tipo de conteúdo, com esse modelo de masculinidade que lhes é vendido. A ótima série Adolescência, da Netflix, mostrou como um menino de 13 anos absorve esse discurso e vira assassino. Sim, eu sei que é ficção, mas é incômoda demais para ser só ficção e é baseada em casos que realmente aconteceram. Um menino que ainda não sabe o seu lugar no mundo, que quer ser respeitado, vê esses caras se vendendo como macho alfa e acha que esse é o caminho. E quando não funciona, porque na maioria das vezes não vai funcionar, a culpa recai sobre ele. Você não conseguiu porque você não quis o suficiente. O sistema nunca falha, só você falha. E as mulheres que aparecem nesse universo, sobretudo jovens, bonitas e extremamente produzidas, também estão presas, cada uma à sua maneira. Algumas aceitam humilhação em troca de dinheiro. Outras tentam questionar e são imediatamente desqualificadas, porque esse sistema não aguenta ser questionado. E disso surge uma contradição. Que esses caras se vendem como defensores de valores tradicionais, mas ao mesmo tempo eles são cafetões. Promovem conteúdo adulto, lucram com isso e depois chamam essas mesmas mulheres de vagabundas, nojentas e que não servem para se relacionar. Condenam e vendem ao mesmo tempo. Uma hipocrisia gigantesca. E quando isso é confrontado, a resposta é direta. Ah, não ligo para moral. O que importa é dinheiro e crescimento. Mas espera aí. Você está vendendo um sistema de valores. Você está dizendo para os seus seguidores como viver, o que é certo, o que é errado, o que é ser homem de verdade. E aí o seu próprio critério é dinheiro? Aí a máscara cai. Não é filosofia, não é tradição, não é masculinidade. É um negócio. E para sustentar esse negócio, eles não poupam na desinformação. Tem um momento no documentário que é de cair o queixo. Um dos caras conversa com o outro que se apresenta como neurocientista, que com a maior seriedade do mundo apresenta a teoria de que a mulher absorve o DNA de todos os homens com quem transou e transmite isso para os filhos futuros. É pseudociência com nome técnico para parecer legítimo. E é importante a gente falar sobre de onde vem o dinheiro, porque não vem só dos cursos e das coisas que eles vendem. O dinheiro vem do algoritmo das redes sociais que sabem que coisas sensacionalistas, provocantes, dão audiência e estimulam isso, realimentam cada vez mais quem consome esse conteúdo. Além disso, existem marcas de empresas legais, como especialmente bets no mundo atual, que estão patrocinando esse conteúdo. E isso mostra que a machosfera não é um fenômeno marginal que está acontecendo no porão da internet com um monte de cara trancado no seu quarto em casa. Ela está integrada ao ecossistema comercial, tem anunciante, tem orçamento, tem legitimidade de mercado. E o documentário não faz essa ligação, mas esse discurso Red Pill misógino tem endereço e tem vítima. Em março de 2026, quando eu estou gravando o vídeo, nós nos chocamos com o feminicídio da soldado da PM de São Paulo, Gisele Alves Santana, por seu marido tenente-coronel da mesma força.
Nas mensagens extraídas do celular dele, o oficial se descrevia como macho alfa, provedor, príncipe soberano e que ela tinha que ser a fêmea beta, comportada e no seu lugar. Monitorava as redes sociais dela, controlava com que ela falava. Gisele escreveu a uma amiga meses antes de morrer. Tem que controlar os ciúmes dele. Qualquer hora me mata. Não é coincidência de linguagem. É a ideia que a mulher é uma propriedade, que ela não pode sair. E quando ela tenta ir embora, é uma afronta ao macho e que merece resposta. E aí, quando um caso desse explode, a machosfera faz o movimento mais cínico possível. Se isenta de qualquer responsabilidade, pede pena de morte para o assassino e decreta que ele não é homem de verdade, isso não é alfa. Muito bem, né? Quando serve, é homem alfa exemplar. Quando mata, vira exceção, não é dos nossos. O discurso nunca é responsável. A vítima é que se vire. E vale também apontar o método do Louis Theroux nas entrevistas. O esquema dele é deixar falar. Ele não confronta de cara, não debate, não tenta vencer. Ele faz perguntas com uma curiosidade quase ingênua. Vai dando corda. E os caras se enforcam sozinhos. Um recurso interessante é que várias vezes tem um close na cara do Louis, lá logo após os caras falarem uma besteira, e ele tá lá quieto. E aquele silêncio faz a gente perceber muita coisa e pensar naquele absurdo. O documentário é interessante porque ele não precisa narrar, porque o próprio entrevistado já caiu nas suas contradições. E antes de concluir, eu peço a você para que dê seu like e para que siga o canal. Louis Theroux, por dentro da machosfera, é um espelho dos Red Pills. E o que esses homens mostram quando falam sem filtro não é força, é medo. Medo de ser vulnerável, medo de não caber num único modelo que aprenderam, medo de uma vida mais complexa do que a armadura permite. A machosfera não é um movimento de homens poderosos. É um negócio construído em cima de insegurança, de quem ainda não aprendeu que caber numa caixa não é ser livre. E quando esse discurso encontra alguém que o rejeita, a conta é paga com violência. É paga em feminicídio. É paga por mulheres que escolheram não ser propriedade de ninguém. Nota 8. E você? O que pensa da machosfera? Deixa aí nos comentários, eu respondo todos. E para ver que a masculinidade nada tem a ver com ser ogro, convido a ver meu pitaco de Sonhos de Trem, sobre um lenhador rústico na aparência física, mas cheio de sensibilidade. Eu sou Cristiano Fontes, esse é o Pitacos Cinematográficos, usando o cinema para pensar sobre a vida. E fica o meu abraço!